Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa entrar e tocar verdadeiramente no seu coração e abençoe sua vida. Quero começar esta mensagem perguntando a vocês. A primeira pergunta é meio estranha. Você acha que é dono do seu corpo? Estranha essa pergunta, não é? Será que o nosso corpo pode ser usado de qualquer maneira? Será que podemos fazer o que quiser com ele? Antes de você parar a mensagem, pois acha que ela não serve para você, eu faço um desafio. Ouça ela até o fim. Depois diga nos comentários se ela serviu ou não para você. Ouça ela até o fim. A mensagem de hoje vai servir de alerta para as pessoas que cuidam do seu corpo de qualquer maneira e para aqueles que cuidam em excesso, e até para aqueles que nem cuidam e deixam outras pessoas cuidar dele. Como assim? Outras pessoas cuidar dele? Calma, vocês vão entender o que eu quero falar para vocês. Essa será uma boa mensagem para refletir e que Deus vai falar muito aos nossos corações. Vocês sabiam que o nosso corpo não nos pertence? Vocês sabiam disso? Vocês devem estar pensando assim, esse pastor ficou maluco. Como assim meu corpo não me pertence? Eu estou nele. Vejam o que a palavra diz. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Será que você não sabe que o seu corpo é a morada do Espírito Santo que Deus lhes deu? Seu próprio corpo não lhes pertence, porque Deus comprou vocês por preço elevado. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo. Viram que o seu corpo não te pertence? Para a primeira pergunta que fiz aqui está a resposta. O nosso corpo não nos pertence. Como assim, pastor? Ele está comigo, como ele não me pertence? Não mesmo. Esse corpo nos foi dado pelo Criador e nós somos o seu templo, sua morada. Nós somos templo do Espírito Santo. Por isso, o principal motivo de termos que tratar ele bem é esse. Tratar bem não significa ir para a academia malhar desesperadamente, como muitos fazem. Ficar com o corpo sarado. O problema é que o corpo sarado significa o excesso de zelo pelo corpo e acaba se tornando uma obsessão na vida de algumas pessoas. Tanto homens como mulheres acabam tomando drogas que fazem o corpo acelerar o processo de crescimento muscular. E isso acaba não só acelerando os músculos, mas também acelerando muitas outras coisas na vida das pessoas. Muitas pessoas têm problemas relacionados a isso, problemas com fígados e rins sobrecarregados por causa de excessos de produtos que acabam forçando esses órgãos. Olha, que estou falando de academia, não estou falando de bebida. Mas muitas pessoas acabam fazendo do seu corpo verdadeiras esculturas de músculos e idolatram seu próprio corpo. O corpo dessa pessoa vira o seu Deus. Ela não faz mais nada em sua vida além de cuidar do seu corpo. Será que é só da parte externa do corpo que se deve cuidar? Somente da aparência? Ir para a academia para poder exercitar o seu corpo é uma excelente forma de cuidar dele, mas o exagero pode lhe trazer consequências. Quantos não morrem por causa do uso indevido de drogas que aceleram o processo de ganho de massa muscular do corpo? Quantos, depois que chegam a uma idade mais avançada, não ficam cheios de problemas nas articulações por excesso de peso, excesso de carga? Problemas de coluna, problemas em lugares que não teriam se não tivessem forçado demais o seu corpo. Tudo em excesso faz mal, e um dia o corpo que não é seu vai te cobrar isso. O corpo vai te cobrar isso. Jesus pagou um alto preço por nós na cruz, para que pudéssemos voltar a ter comunhão com o Pai. Todos que aceitam Jesus em sua vida recebem o Espírito Santo de Deus que passa a habitar nesse corpo que nos foi dado. O seu corpo não pode ser tratado de qualquer maneira,
para poder receber o Espírito Santo. Você acha que pode entregar a Ele um corpo cheio de problemas? Um corpo com problemas de saúde? Então quer dizer que o templo do Espírito Santo, que é de Deus, pode habitar em um templo que lhe foi entregue de qualquer maneira? Vocês acham isso? Ele não deveria habitar, mas ele habita. Deus não leva em consideração o tempo da nossa ignorância em relação à sua palavra. Enquanto você não conhecia a palavra, você fazia isso com seu corpo. Mas a partir do momento que você o conhece, essas atitudes têm que mudar. Eu mesmo já cuidei demais do meu corpo. Malhava 6 vezes na semana. Hoje malho 2 ou 3 no máximo. Cuidava mais do meu corpo do que da minha parte espiritual. E isso acontece com muitas pessoas. Cuidam em excesso do corpo e esquecem que o espiritual é o principal. Agora eu pergunto a vocês, de que adianta um corpo cheio de músculos? E quando chegar o dia mau? E ele chega. Muitos com o corpo todo cheio de músculos ficam aflitos no dia mau. E o diabo, que é um ser maligno, coloca esses músculos todos no chão. Não adianta nada esses músculos. Eles não têm força para lutar contra o diabo. Aí sofrem derrotas, pois cuidaram mais do corpo do que do espírito. Entendam o que eu quero falar. Cuidar do templo de Deus é uma coisa que temos que fazer de maneira saudável, não com exageros. Uma boa alimentação, exercícios moderados, ir ao médico periodicamente, não ter vícios como cigarros, drogas ou bebidas alcoólicas, tudo isso faz parte de cuidar dele. Muitas pessoas também exageram em estudar, vocês sabiam disso? Mas não que estudar seja ruim, mas estudam tanto que acabam fadigando o seu corpo. Vocês sabiam que a Bíblia também nos fala sobre isso? A Bíblia nos ensina sobre tudo, pessoal. Prestem atenção nesse versículo. Eclesiastes capítulo 12, versículo 12. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles, não há limite para a produção de livros, e estudar demais deixa exausto o corpo. Estudar demais deixa exausto o corpo. É um alerta. Calma, você tem que dormir. Não dá para ficar estudando sem parar, sem descanso para o seu corpo. O estudar demais pode deixar você tão exausto que poderá te levar a ter um problema de saúde, causar depois uma insônia, causar um estresse emocional, pois tem pessoas que se esforçam tanto para conseguir chegar em algum lugar em sua vida, mas depois sofrem uma decepção, que isso causa até uma depressão na pessoa. Tudo tem que ser dosado. Aprender, ter conhecimento, claro que é muito bom, mas cuidado com o excesso e nunca esqueça de estudar o principal, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Você não pode deixar de ler a Bíblia para somente estudar coisas sobre o mundo. Você quer um exemplo? Um médico, ele tem sempre que estar estudando, não é verdade? Sempre se atualizando. Creio eu que sejam os profissionais que mais estudam durante toda a sua carreira. Estudar demais também pode levar ao estresse mental. Pesquisas apontam que 1 a cada 2 médicos sofre de depressão, sendo que esses profissionais tiram a própria vida 5 vezes mais do que a população em geral. Vocês sabiam disso? Nem eu. Eu fiz uma pesquisa no Google que me deu essa informação, eu também não sabia disso. Então, estudar em excesso também pode lhe fazer mal. Agora no começo falei com vocês sobre cuidar em excesso do corpo, sobre não cuidar dele e sobre pessoas que outros é que tomam conta do seu corpo. Já vimos que o excesso e o exagero em cuidar do corpo pode fazer danos à saúde. Vimos também que estudar demais deixa o corpo exausto. Agora vamos falar sobre pessoas que não cuidam do seu corpo. Tem pessoas que são tão preguiçosas que não conseguem ter ânimo para fazer uma caminhada, para fazer exercícios. O seu corpo, quando envelhece, acaba também sofrendo consequências por isso. Vocês sabiam disso? Muitas pessoas, por falta de exercício, ficam com os músculos travados. Muitos caem de cama e não conseguem se levantar, por falta também de uma boa alimentação.
só comem coisas que não servem de nada para ajudar o corpo. Uma alimentação saudável também faz parte de cuidar do corpo. Comer alimentos ricos em certos minerais, como por exemplo o cálcio, ajuda a fortalecer os ossos. Todos os alimentos, sem exceção, servem cada um para uma coisa específica para o nosso corpo. Procure aprender sobre isso. Até o jiló. Para quem não gosta de jiló, fica a dica. Jiló possui flavonoides, que ajudam no combate ao aumento de colesterol, que é a gordura ruim. É um poderoso aliado no tratamento de distúrbios hepáticos e dispepsia biliar. Também é bom para diarreia e anemia e pode ser usado externamente em casos de queimaduras e dermatites. Isso tudo está na internet, pessoal. Vocês que perdem tempo, perdem horas em rede social, sem nada que edifique, procure mais coisas que possam te ajudar, ao invés de somente ficar vendo coisas que nada vão te edificar. Falei agora para vocês de pessoas que não sabem se alimentar, e tem aquelas que comem exageradamente, o famoso guloso. Come de tudo, aí depois ficam obesas. Pessoas que se tornam obesas por excesso de alimento. Sabemos que existem pessoas que têm doenças relacionadas à obesidade. Eu não estou falando dessas pessoas. Estou falando das que comem e se tornam essas pessoas obesas. Elas descuidam totalmente do seu corpo. Muitas até por causa da ansiedade. Tem pessoas que são tão ansiosas que comem para poder diminuir a ansiedade. Cuidar do corpo é algo que todos devemos fazer, principalmente depois que conhecemos e aprendemos que esse corpo é templo de Deus, que ele não é nosso. Mas vocês sabiam que tem pessoas que deixam outras pessoas cuidar do seu corpo ao invés dela cuidar? Sim, existem aquelas pessoas que perderam o prazer de viver. São pessoas que entraram em um estado tão profundo de depressão que não querem mais viver e nem saber de cuidar da sua vida. Não querem mais viver, desistiram da vida. Outras pessoas é que cuidam delas e que fazem ela ainda estar viva. Pessoas que desistiram da própria vida. Se existe alguma pessoa que está ouvindo esta mensagem passando por isso, deixa eu lhe falar uma coisa. Tudo o que você passou e fez com que você entrasse nesse estado não vem de Deus. Não foi Deus que lhe causou isso. Jesus quer restaurar sua vida por completo. Jesus Cristo te dá saúde novamente. Se você apenas fizer a sua parte em recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, Ele pode mudar por completo essa sua história. Mudar essa vontade de não querer viver. E essa vontade se tornará em vontade de viver. Jesus pode mudar sua vida por completo. Creia nisso. Por último, agora gostaria de falar sobre uma coisa que muitos fazem e acabam destruindo o templo de Deus. Deus não pode habitar em templo sujo. Ele não habita no meio do pecado. Cuidar do templo de Deus também significa você andar nos caminhos do Senhor. Muitos estão se prostituindo e profanando o templo de Deus. Seu corpo não foi feito para outras pessoas usarem. Deus criou o homem e a mulher para depois de casados terem relações e construírem uma família. Não pense que prostituição é somente para pessoas que vivem do sexo. Tem homens e mulheres que sem ganhar nada estão se prostituindo, somente por puro prazer. Mas vejam o que a palavra nos diz. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. O seu corpo não é seu, é de Deus. Reflitam sobre tudo que Deus falou conosco através dessa mensagem e cuidem mais do seu corpo, mas não esqueçam de cuidar do seu espírito. Seu corpo é templo de Deus. Cuide dele e deixe Deus habitar nele. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que palavra abençoada o Senhor nos deu hoje. Palavra para refletir e para as pessoas poderem mudar os seus hábitos. Muitas pessoas cuidam em excesso do corpo
e acabam sofrendo mais tarde consequências por isso. Muitos nem cuidam do seu corpo e nem sabem como cuidar. Comem qualquer coisa e tratam o seu corpo como se o corpo fosse nada. Tem pessoas também que cuidam em excesso da parte mental e acabam ficando estressadas e levando o seu corpo ao extremo. O Senhor também nos mostrou que tem muitas pessoas que não cuidam do seu corpo e deixam outros cuidar dela. São aquelas pessoas que estão passando por momentos de depressão, passando por momentos em que não querem mais viver. Pessoas que desistiram da própria vida. Aprendemos com o Senhor que o nosso corpo é o templo de Deus e que devemos cuidar dele de uma forma diferente. Temos que ter zelo por esse corpo. Temos que cuidar e entregar ele ao Senhor de uma forma em que o Senhor se agrade e fique feliz. O nosso corpo é sua morada, é seu templo, e não podemos deixar que o pecado também entre nesse corpo, entre em nossa vida. O Senhor não habita em lugares sujos. O Senhor não habita no meio do pecado. Muito obrigado por nos ensinar a cuidar melhor do nosso corpo, a cuidar melhor da nossa saúde. Que possamos todos os dias aprender com o Senhor e colocar a nossa vida nas suas mãos. Somos gratos, Senhor, e te damos liberdade para que o Senhor faça isso em nossas vidas. Muito obrigado por tudo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da mensagem e se gostaram, compartilhe, pessoal, com amigos, com familiares e com pessoas que estão precisando ouvir uma palavra como essa. Tem pessoas que não sabem cuidar do templo de Deus. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.